Fala galera, pode crer voltando. Convido vocês aí a olhar na Bíblia, Lucas capítulo 14, verso 27. Fala o seguinte: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero compartilhar com vocês uma visão interessante que eu tive hoje depois da escola dominical a respeito desse texto. Porque, basicamente, Cristo está dizendo: quem não abandonar até mesmo a sua própria vida, seus próprios desejos, por amor a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E, pensando sobre isso, a gente percebe que o que Cristo está fazendo é um alerta. Ele está perguntando para nós: cara, você sabe onde você está se metendo? Porque falamos muito, cantamos muito, dizemos muito sobre seguir a Cristo, mas sabemos aonde estamos nos metendo? A questão é essa. Ele está dizendo: não vai ser fácil. Você vai precisar abrir mão de muita coisa. E aí ele está te dando uma receita do bolo para seguir o Evangelho. Ele está te dizendo assim: assim como alguém que vai construir uma casa precisa se assentar e fazer um planejamento, você, para construir a sua vida com Ele, para construir a sua caminhada com Ele, precisa se assentar com o Espírito Santo e fazer um planejamento. Que planejamento? Ele está falando sobre recursos, sobre pensar sobre quais recursos se tem para construir a torre, para construir aquele alicerce. Então, quais recursos você tem para construir a sua vida com Ele? O que você tem disponível? Você tem tempo? Então, vamos utilizar o seu tempo para construir a sua vida com Ele. Vamos dedicar o seu tempo à leitura da palavra. Vamos dedicar o seu tempo à oração. Vamos dedicar o seu tempo à meditação nele. Vamos dedicar o seu tempo a buscá-lo. Qual que é a sua matéria-prima? Sua maior matéria-prima é a sua vida, cara. Então vamos fazer um planejamento sobre como utilizá-la para fundamentar na rocha a sua vida com Ele. Para que assim você não pare pelo meio do caminho. Porque não é desejo dele que você pare pelo meio do caminho. Ele quer te ensinar que você precisa planejar sim a sua vida, a sua intimidade com Ele tem que ser algo construído após um planejamento, para que você não pare pelo caminho. Em seguida ele dá um exemplo de um exército, de um rei que pensa se com aquele exército ele pode enfrentar um exército superior. Se ele não conseguir, ele vai pedir um tratado de paz. O que ele está dizendo? Estamos numa guerra. Todos sabem que nós vivemos em uma guerra espiritual. A sua vida espiritual. Então, até onde você vai mergulhar nisso? Até onde você tem estrutura para enfrentar isso? Até onde você pode ir? Até onde você tem que parar? Sabe, são reflexões lúcidas que temos que fazer a nosso respeito. É sobre se olhar no espelho e não enxergar o que os outros dizem que você é. E não enxergar o que você pensa que você é, mas fechar os seus olhos e pensar: o que importa é o que Deus diz que eu sou. Então, a partir do que Deus diz que eu sou, com o que eu já sei que eu sou, eu vou construir a minha vida com Ele. É tudo sobre isso. Porque mais à frente ele dá o exemplo do sal. E ele diz que o sal é muito bom para dar sabor. Mas se esse sal perder o sabor, ele não serve mais para nada.
nem como adubo, nem como esterco, não serve mais para nada. Então, não podemos parar, não podemos perder o sabor, não podemos perder o nosso foco, não podemos parar no meio da caminhada. E para isso, ele está dizendo: ei, você sabe onde você está se metendo? Você já refletiu sobre o que você tem para construir essa caminhada comigo? Você já sabe que você vai ter que abandonar tudo? E você já tem trabalhado nisso? Já tem trilhado esse caminho? Então, essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos refletir verdadeiramente sobre o que nós temos, sobre quem nós somos, sobre o que nós temos que abandonar, porque aí sim estaremos capacitados para iniciar e permanecer numa caminhada constante com Cristo, abandonando o nosso próprio eu e prevalecendo, permanecendo na presença dele, sendo sempre sal. Esse é o Pode Crer de hoje, galera. Até a próxima.